Bom dia, turma. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o gênero conto. Fazer uma breve revisão, né? O conto, ele é uma narrativa curta, né? Que em geral apresenta apenas alguns conflitos, né? É, e esse gênero costuma se subdividir em contos fantásticos e os contos de fada. Os contos, assim como as lendas, né, os mitos e as fábulas, são tipos de narrativas originais desde as antigas civilizações. Em cada país surgiu novas modalidades de contos, como eu acabei falando para vocês, né? Acabei de falar que são os contos fantásticos e os contos de fada. Características do texto dramático. Texto dramático. As principais características de um conto, né? Eles apresentam alguns elementos nessa narrativa. Então, essa narrativa, ela costuma ter personagens, tempo, espaço, enredo. Mais comum na tradição literária brasileira, possuímos alguns autores, como Álvares de Azevedo, Machado de Assis ou Mário de Andrade. São reconhecidamente excelentes contistas. Em virtude da importância do gênero, né, é, ela é muito pedida em vestibular, é, quando nós vamos para nos candidatar para a faculdade, por isso ela é muito abordada agora nesse período em que vocês estão de formação, né? Estão alguns prestes a fazer o Enem já este ano, outros preferiram esperar um pouquinho mais. O conto, ele pode ser definido como uma narrativa curta e com um único conflito. Ou seja, isso significa que as histórias têm poucos personagens, né? Como eu comentei em cima. O tempo e o espaço são reduzidos, já que são contos, não são histórias de livros imensas, né? Aqueles livros. Por isso elas são muito adotadas, como eu já comentei, né? Em momentos de concurso ou vestibular. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Uma subcategoria do conto, que eu não coloquei aqui, é o microconto. Nele, em uma ou duas frases, toda a estrutura do gênero aparece. Vou dar um exemplo para vocês. Vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. Tem aqui um texto curto, certo? Um microconto, onde ele está contando que ele vai vender sapatinhos de bebê que alguém nunca usou, ou seja, um bebê nunca usou. Outro, uma gaiola saiu à procura de um pássaro. Nossa, professora, a gaiola saiu à procura do pássaro. Sim, é um microconto. Ou seja, na imaginação daquela pessoa ou da professora, na minha imaginação não é o pássaro que vai, ou alguém que colocou ele dentro da gaiola, certo? Então, o conto é um termo de imaginação, num período curto de tempo, onde você coloca suas ideias aí. Tipos de conto. O conto de ficção científica, ele é caracterizado por ter em seu enredo elementos que não existem em nossa realidade.
mas que poderiam existir devido ao avanço científico e tecnológico. Aí vocês vão falar, professora, o conto científico só fala de coisas relacionadas ao, ao que é científico? Ele está sempre relacionado à ficção mesmo, né? O autor costuma, que nem De Volta para o Futuro, né? Esses clássicos que a gente costuma aí, hoje em dia estão na televisão, onde podemos assistir, né? O conto infanto-juvenil, isso vocês viram muito no período de Fundamental 1 e até no Fundamental 2, né? Ali até o período do sexto ano, sétimo ano, onde as narrativas são voltadas para jovens e crianças. Normalmente, a linguagem utilizada nesses contos é mais simples, ou seja, até mesmo pela idade, e ser mais fácil de entender, né? As temáticas são relacionadas a conflitos comuns na vida de seus leitores-alvos. Conto fantástico, com personagens e acontecimentos impossíveis na realidade e não explicados na narrativa. Esses contos têm conquistado cada vez mais leitores. Os contos fantásticos, eles, é, nós podemos considerar que ele é, assim, uma coisa que é sobrenatural. Acho que seria essa palavra. É uma coisa que seria impossível na sua imaginação de acontecer. Por exemplo, alguém morrer e em seguida protestar sobre alguma coisa. Aí você vai ficar pensando, nossa, mas ele morreu ou ele não morreu? Então, esse é exatamente para é onde chama bastante atenção, né? Essa faixa etária de vocês, alguns gostam muito do conto fantástico. Traz aquele uma espécie de investigação, né? Porque você o conto vai te envolvendo, é, até você ficar. Deixa eu lembrar aqui, um conto fantástico, um, um acontecimento sobrenatural, um conto do O Pirotécnico Zacarias. Vocês já ouviram falar de Murilo Rubião? É, vou só contar por alto onde o narrador é atropelado, por isso que eu comentei da morte, porque veio na minha mente agora, onde o narrador é atropelado e ele morre. Só que em seguida é, acontece, se houve, né, aqueles que mataram, discutiu o destino do corpo, então ele mesmo protesta, né? Bem legal. Vou conversar com a professora da sala e quem sabe eu mando para vocês pelo grupo de WhatsApp, tá bom? Porque senão fica muito comprido a nossa aula. E, finalmente, o conto de fadas. Os contos de fadas são velhos conhecidos, né? Geralmente eles têm um gênero ali medieval, personagens folclóricos, né? Então, ele é marcado pela existência de fadas mesmo, né? Então, a gente já pensa conto de fadas. Então, é aquela coisa associada a Peter Pan da vida, né? Clássico também, que hoje em dia já tiveram várias versões para televisão, o Peter Pan, onde existem fadas e piratas, o crocodilo, né? Crianças que voam. Então, é uma coisa, geralmente, ela tem gnomos. Tá, agora nós vamos falar sobre a nossa primeira atividade, que vocês também vão mandar, né, pelo grupo, WhatsApp, onde vocês terão que ler dois textos. O primeiro, eu estou deixando para vocês o texto da Bela Adormecida, o clássico de Charles Perrault.
né? Onde vocês vão fazer a leitura e uma interpretação do, do texto. No texto 2, eu estou disponibilizando a roupa nova do imperador, de Hans Christian Andersen. Vocês vão fazer a leitura, fazer uma pequena comparação, né, desses textos. O, o vídeo vai ficar no YouTube, o link também vai ficar no grupo de WhatsApp de vocês. E após vocês fazerem essa leitura, esse pequeno resumo do que vocês entenderam, vocês vão criar, vão reescrever, é, com suas palavras, qualquer um dos contos que eu deixei aqui, que depois vocês voltam lá no YouTube, certo? Porque senão vai ficar muito longo o nosso vídeo, não vai poder caber lá. E fica a escolha de vocês, né? Não vou induzi-los a nenhum dos contos, né? É, e se porventura alguém quiser um outro conto também, fique à vontade, né? Gostaria muito de ler a releitura de vocês, a reescrita de vocês, e fico aguardando. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.